Olá, minha gente, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de oração, também de leitura da Palavra de Deus, neste dia 13. Hoje nós vamos ler Gênesis 36 e 37, nós vamos continuar com a descendência agora de Esaú. Ontem nós lemos sobre a morte de Raquel e de Isaac. Aí vamos falar sobre a descendência de Esaú, habitantes originais de Edom, reis de Edom, sonhos de José. A gente já entra na história de José, ele sendo vendido como escravo para o Egito. Daqui para frente, do 37 para frente, a gente vai tratar bastante de José, lá no Egito, sendo vendido e tudo mais. Vamos lá? Lembrando que se você está lendo e não baixou o plano de leitura anual, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você baixar o plano, e também lá no nosso Instagram, ou melhor, no Telegram, o link está aqui na descrição também. Você pode ter acesso a outros materiais que a gente acaba utilizando aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, Gênesis 36 até o 37, 36 e 37. 36:1. Este é o relato dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú, também chamado Edom. Esaú se casou com duas moças de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Também se casou com sua prima Basemate, que era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu à luz a um filho chamado Elifaz. Basemate deu à luz a um filho chamado Reuel. Oolibama deu à luz filhos chamados Geus, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e filhas e todos os de sua casa, além de seus rebanhos e o gado e toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde moravam não eram suficientes para sustentá-los. Portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Este é o relato dos descendentes de Esaú, dos edomitas, que viviam na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímina, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz a um filho chamado Amaleque. Esses são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Zamá e Mizá. Esses são os descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Oolibama, filha de Aná, neta de Zibeão. Seus nomes eram Geus, Jalão e Corá. Estes são os descendentes de Esaú, que se tornaram chefes de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Esses são os chefes de clãs, descendentes de Elifaz na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel, filho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Naate, Zaerá, Zamá e Mizá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Reuel na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Esaú e sua mulher Oolibama se tornaram o chefe dos clãs de Geus, Jalão e Corá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, irmã, filha de Aná. Esses são os clãs que descenderam de Esaú, também chamado de Edom, cada um identificado pelo nome de seu chefe.
Os habitantes originais de Edom. Esses são os nomes das tribos que descenderam de Seir, o Oreu, que habitavam na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos clãs Oreus, descendentes de Seir, que habitavam na terra de Edom. Os descendentes de Lotã foram Orri e Emã. A irmã de Lotã se chamava Tímna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Naate, Ebal, Sefo e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, enquanto levava os jumentos de seu pai para pastar. Os descendentes de Aná foram seu filho Dizon e sua filha Oolibama. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itirã e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zaafã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz e Arã. Estes, portanto, foram os chefes dos clãs Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os clãs Oreus são identificados pelo nome de seus chefes, que habitavam na terra de Seir. Os reis de Edom. Estes são os reis que governaram na terra de Edom, antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, e Bosra foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadad, filho de Pedade, foi seu sucessor, na cidade de Avite. Foi Hadad que derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadad morreu, Sanlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Sanlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próxima ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Anã, filho de Aqubor, foi seu sucessor. Quando Baal-Anã, filho de Aqubor, morreu, Hadad foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Meetabel, filha de Metrade e neta de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú, ou melhor, de Esaú, que habitavam nos lugares que têm seus nomes: Tímna, Alvá, Jatete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses são os chefes dos clãs de Edom, relacionados de acordo com seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. Os sonhos de José. Veja, assim como ele traz uma descendência de Jacó, né? Ele também traz uma descendência de Esaú. Então isso é importante também. Quem estuda a fundo isso, né, acaba descobrindo essa importância. A gente que está fazendo uma leitura panorâmica, para nós são apenas mais nomes, né? Mas para estudiosos isso tem uma importância especial. Os sonhos de José. Agora que a gente começa a entrar numa narrativa que é muito legal, então você vai entender também um pouco melhor. Os nomes ficaram para trás. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai vivia como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José.
uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Aquelas brigas de irmãos, né? Certa noite, José teve um sonho e contou a seus irmãos. Eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando os feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e, mais uma vez, contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não somente ou não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. José é vendido como escravo. Agora aqui começa a história. Maior ainda. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: Seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias deles. Jacó o enviou e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse: Sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer: Vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será de seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar o sangue? Jogue-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamos e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: O que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez disso, em vez de matá-lo, vamos vendê-los aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José lhe tiraram da cisterna e venderam para eles por 20 peças de prata, e os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois,
Rúben voltou para tirar José da cisterna. Quando chegou, descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas, voltou a seus irmãos e lamentou-se: o menino sumiu, e agora? O que farei? Então os irmãos mataram um bode e o mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: vejam o que encontramos, não é a túnica de seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado, com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura, lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, o oficial e capitão da guarda do faraó. Gente, essa história é linda, é maravilhosa. Deus estava com José. Tudo isso estava acontecendo por um plano de Deus. Aos nossos olhos seria inconcebível isso, mas Deus sabia o que está fazendo. Na verdade, Deus sempre sabe o que faz. Nós é que precisamos confiar mais nele e esperar mais no nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha. Lembra também de se inscrever aqui no canal, de fazer parte aqui do nosso grupo no Telegram e de ser muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e até amanhã na nossa próxima leitura.